Bom, então sejam bem-vindos a esta 13ª aula. Eu me chamo Clebson Américo, né, sou professor de filosofia e estamos aqui no curso de Teologia para Leigos, na matéria de Teologia Filosófica, né, do curso de Teologia do Instituto São João Crisóstomo, né, sediado em Caruaru. Nós faremos hoje a nossa última aula, né, na próxima semana, a semana de avaliação. Com esta aula de hoje nós encerramos essa sequência de aulas aqui do curso, né? Os que não viram as primeiras aulas, né, que possam assistir para tentar entender melhor porque chegamos até aqui. Hoje nós vamos, né, chegar aos pontos finais, né, do que a gente vem refletindo até então sobre esse passear, né, esse desenvolver-se da teologia filosófica ao longo da história, né? Como é que se deu esse diálogo da filosofia com a teologia ao longo da história. Na aula passada a gente já falou bastante sobre a modernidade, né? E hoje a gente fala ainda um pouco mais sobre a modernidade e a contemporaneidade, né? Que é até o ponto histórico realmente que eu pretendia, né, que nós chegássemos, era a modernidade e contemporaneidade. Então a gente está conseguindo seguir realmente o cronograma que eu tinha previsto para vocês. Tá certo? Deixa eu só pegar aqui um livro. Eu quero ler uns trechinhos dele para vocês. Tá? Tem um livro que eu vou ler uns trechinhos dele para vocês, para a gente entender como é que, é vista, né, a figura de Deus na contemporaneidade a partir deste livro aqui, Filosofia da Religião, do Urbano Zilles. Este autor é autor de muitos livros bons, né, importantes nessa área de filosofia da religião. Dele tem esse aqui, Filosofia da Religião, tem um outro também, livro bom, né, muito bom de ler. Esse aqui, né, O Deus dos Filósofos, que é um livro assim, muito bom, muito claro, né, de entender o Deus dos Filósofos. Enfim. Então, eu tinha falado para vocês, gente, na aula passada, que a teologia ela foi ganhando, ou melhor, ela foi perdendo espaço no mundo moderno e no contemporâneo. Isso se consolida, essa perda de espaço, tá certo? E se consolida entre outros motivos porque não é o materialismo, o cientificismo, o ateísmo e o ateísmo, eles vão empregando, né, um tipo de cultura moderna contemporânea em que a razão ela vai ganhando, né, um espaço de senhorio que era até então reservado à religião, reservado à igreja, reservado a Deus, né? E esse espaço que era reservado a Deus e a religião, ele agora vai ser cedido, né, para o homem e para uma razão técnico-científica, ou uma razão científico-filosófica, certo? Mas uma razão filosófica não mais como uma filosofia medieval aristotélico-tomista, não, mas uma filosofia cada vez mais laica. A filosofia, gente, no mundo moderno e sobretudo no contemporâneo, né, que é os últimos 2 séculos, a filosofia ela vai se tornando cada vez mais laica, cada vez com menos presença de intelectuais cristãos. Isso, claro que nunca sumiu totalmente, viu? Os intelectuais cristãos, né, no mundo filosófico e também científico, eles não somem totalmente, até hoje, né? Não somem. Tanto que nós vamos ter, né, no século passado, intelectuais, né, importantes como o Chesterton, né, que é um homem que versava muito também sobre filosofia. Ele era um apologeta, mas que, né, versava muito sobre filosofia, o Chesterton. Nós vamos ter o Anthony Sertiange, né? Vamos ter o Anthony Sertiange, né? Vamos ter tem algum outro aqui que eu vou tentar lembrar e dizer para vocês daqui a pouco. Enfim, mas nós vamos ter alguns intelectuais, sobretudo da linha tomista. Agora, de modo geral, a filosofia ela vai caminhar por caminhos cada vez mais laicos,
Mas laicos não simplesmente laicos no sentido de não clerical, mas no sentido de secularizado, certo? Naquele mesmo sentido que nós entendemos quando falamos de Estado laico, né? O Estado laico é esse Estado secularizado, certo? E nós vamos ter, gente, no mundo contemporâneo, alguns fenômenos importantes, viu? Que é a partir deles que nós entendemos a relação da teologia com a filosofia e com o mundo contemporâneo. Então, alguns elementos importantes para nós entendermos o homem e a teologia contemporânea é quando nós falamos do secularismo. Isso aqui é importante entender, viu, Alvo? E Manuel, o secularismo. Secularismo é uma das palavras-chave, gente, do mundo contemporâneo, é o secularismo, certo? O secularismo que vai ser o oposto, o exato oposto a sacralidade, ou também o religioso, certo? O secularismo vai ser o exato oposto à sacralidade e ao religioso, porque junto ao secularismo, vocês podem colocar assim do lado, viu? Junto ao secularismo, e na verdade quem vai consolidar essa visão secularista, né, da história, do homem, não é, da natureza e tudo mais, não é? Deixa eu colocar aqui alguns elementos importantes para entender o secularismo. O secularismo, né, que é o oposto, é diferente da sacralidade ou religioso. Já tinha escrito isso. Aí vejam, o secularismo ele vai ser consolidada, uma cultura secularista, né, vai ser consolidada a partir do cientificismo, materialismo, imanentismo e etc. Né? Tem umas coisas aqui. Vou colocar aqui um etc. Porque se a gente fosse listar mesmo, teria muitas coisas. Aí vejam. O que é secularismo? Vamos lá, mano, tentar entender isso aqui. Quando nós falamos, gente, em secularismo, certo? Nós estamos falando em um tipo de cultura em que ela tem cada vez menos elementos religiosos. Isso é a cultura secular, ou uma cultura secularizada. Que no mundo moderno contemporâneo, com essa história de Estado laico, porque a história do Estado laico não vai tornando, estabelecendo um laicismo em que cada vez menos se tem presença da religião, dos símbolos religiosos, das celebrações religiosas e tudo mais. Aí vejam, essa cultura religiosa cristã, ela vai perdendo o seu espaço no mundo moderno contemporâneo, sobretudo por causa de alguns elementos, né, como o cientificismo, o materialismo, o imanentismo. Então Deus, a igreja, a religião, a cultura religiosa vai perdendo espaço e com isso vai se tornando uma cultura secularizada, ou seja, uma cultura cada vez menos religiosa, menos sacra, menos marcada pelo elemento sacro. E aí é exatamente isso, o profano vai tomando conta de todos aqueles espaços que até então eram também ocupados pelo sagrado. Compreendem? Aí vejam que a cultura contemporânea, moderna contemporânea, ela vai ser uma cultura totalmente marcada pelo secularismo. Você pergunta, Aldo, se o ecumenismo se ele vem do secularismo.
É, olha, eu não sei, eu acho que talvez não pudesse afirmar isso não, Aldo, entende? Porque o ecumenismo, ele está mais nesse âmbito aqui, do sacro e do religioso, apesar das diversidades. Porque mesmo na diversidade das crenças, seja ecumenismo, seja diálogo interreligioso, né, porque tem uma diferença aí, né, vocês devem saber, o ecumenismo é com as igrejas cristãs, a igreja romana com as outras igrejas cristãs. Essa relação chama de ecumenismo. Agora, a relação da igreja com outras religiões não cristãs, aí se chama de diálogo interreligioso. Tem essa diferença. Seja um, seja outro, eles estão em oposição ao secularismo, porque eles estão nesse âmbito aqui do sacro, né, do religioso. Entende? Então, mesmo tendo essa multiplicidade, ainda assim está dentro, né, de uma cultura sacra. Então, eu acho que não se poderia não afirmar isso. Compreende? Aí vejam, essa cultura secularizada, cada vez mais cientificista, porque veja, quando nós falamos, gente, em cientificismo, a gente não está falando, a gente não está aqui desdenhando nem depreciando a atividade científica. Negativo. A atividade científica ela é importante, é uma atividade humana, não eminentemente humana, né, que nós criamos, que nós elaboramos, e esta atividade ela serve para o bem do homem, atividade científica. O que nós chamamos de cientificismo é quando esta atividade científica ela é colocada no status de explicação última e suprema da realidade. Aí isso já começa um desando aí, entende? Porque que a ciência ela tem uma importância singular, sem sombra de dúvida, mas ela não pode ser colocada como a última instância de confiança do homem. Porque quando se coloca a ciência como a instância última de confiança, aquela totalmente credível e fidedigna e segura e confiável, né, totalmente confiável, em detrimento de todas as outras e com um preconceito a todas as outras, aí o nome disso é cientificismo, aí é um erro. Porque é absolutizar um tipo de manifestação humana, que é a manifestação científica. Mas a manifestação científica, né, a atividade científica não é útil, não é a única atividade humana capaz de explicar toda a realidade, porque a ciência não pode explicar toda a realidade, né, como nós falamos na aula passada. Então, ao lado da ciência, nós temos alguns outros caminhos pelos quais o ser humano busca as verdades. Tem a arte. A arte, a expressão artística, é um tipo de busca da verdade. E tem elementos, né, da existência humana que não podem ser expressos cientificamente, mas podem ser expressos artisticamente. Por exemplo, o amor. Tem como a gente demonstrar o amor cientificamente? Não tem. Mas tem como a gente tentar fazer demonstrações artísticas do amor. Através da arte, através da estética, né? Através de expressões artísticas, da música. A gente consegue expressar o que está no coração. Mas o que tá, quando alguém está apaixonado por alguém, você não tem como expressar cientificamente isso numa fórmula. Não tem uma fórmula para expressar o amor que alguém sente por outro. Não tem. Agora a gente pode expressar isso através da arte. Então veja, é uma simples manifestação humana que a ciência não teria o que dizer sobre. Quem tem a dizer é a arte. Ou a filosofia. Entende? Então, ao lado da ciência, nós temos a arte, nós temos a filosofia, nós temos a religião, tem outras instituições humanas que são capazes de expressar a realidade. Agora, quando se absolutiza na ciência, que isso constitui um erro, não é? Colocar a ciência nesse patamar, que é um patamar divino, inclusive, não é? Que se com isso se quer romper com Deus e com a religião, acaba no fundo apenas substituindo por uma outra cultura religiosa, uma cultura religioso-científica. Né? É transformar a própria ciência em um tipo dogmático de religião. Aí isso seria um erro, isso é um erro muito grande. E isso nós chamamos de cientificismo, esse desvio. Que quem tenta corrigir esses desvios na ciência são os filósofos da ciência, apontando esses excessos tanto da atividade científica, que muitas vezes está dissociado de uma ética, de uma moralidade, quanto também de uma interpretação em relação à atividade científica. Compreende, gente? Então, deixa eu ver aqui. O Manuel pergunta, né? O amor ágape é tanto um quanto o outro, viu, Manuel? Nenhum deles pode ser expresso cientificamente, mas podem ser expressos artisticamente. Não é? Porque isso faz parte da dimensão simbólica do homem.
entende? Você, tipo, você tem lá a sua esposa, né? Então, você tem como expressar isso através da arte, o seu amor. Mas você não tem como expressar isso através da ciência. De uma fórmula físico-matemática. Não tem como demonstrar isso aí. Mas você pode fazer uma bela poesia para a mulher. Compreende? E tudo isso são manifestações legítimas que manifestam a interioridade humana. Porque, gente, o que está na interioridade humana, seja interioridade psíquica, seja interioridade espiritual, nós podemos expressar isso através da arte, da filosofia, da religião, né, ou de outras manifestações culturais, mas não da ciência. Porque a ciência, ela tem o seu campo de atuação, ela tem a sua competência. Como a arte tem a sua competência, como a filosofia tem a sua competência, como a teologia tem a sua competência. O problema começa quando se começa a dizer que a ciência ou qualquer uma outra manifestação, né, humana tem a competência de falar da realidade como um todo, de toda a realidade em sua totalidade. Isso é absolutamente impossível. Que nem mesmo a religião pode, inclusive, nenhuma delas. Porque cada uma dessas manifestações, elas têm o seu ponto específico de competência, a qual ela trata. Então veja, a religião ela vai tratar do aspecto espiritual do homem, da dimensão religiosa e espiritual do homem. Mas a religião, ela pode tratar das questões físico-matemáticas? Não, não pode. Não é competência da religião isso aí. Entende? Então cada aspecto da realidade tem um tipo, né, de manifestação, né, intelectiva por detrás ali. Tá claro isso, gente? Aí o que aconteceu muito com aquela euforia em relação à ciência moderna é que transformaram a ciência moderna em um tipo dogmático absolutizado, com poderes, não é, simplesmente supremos. Aí o nome disso é cientificismo. É um desvio, é um erro de interpretação em relação à ciência. É tirar ela do lugar dela e colocá-la no lugar de Deus. O nome disso é cientificismo. Que aí nós temos filósofos e cientistas modernos que cooperaram para isso. Nós vamos ter uma corrente de pensamento filosófico, né, que muito contribuiu para essa cultura cientificista, que foi o positivismo, tá certo? Que muito implantou o cientificismo, em grande parte foi o positivismo, somado, claro, ao iluminismo, né, que também nós falamos da aula passada, também coopera, né, para essa cultura cientificista, né, o tanto que o positivismo, não é fundado por um sociólogo, né, inclusive o pai da sociologia, chamado Auguste Comte, né, que é um filósofo e pai da sociologia moderna, né, filósofo social moderno, contemporâneo na verdade, é o Auguste Comte. O Auguste Comte, vou colocar aqui o nome dele, peraí, Auguste Comte. Auguste Comte com M, viu? Comte, é um francês. Auguste, ou às vezes você vai ver Augusto mesmo, enfim, uma forma portuguesada, né? Então, o Auguste Comte, ele vai ser, né, um dos pensadores contemporâneos, né, o pai do positivismo filosófico, né, que é essa corrente de pensamento chamada positivismo, que muito vai contribuir para consolidar uma visão cientificista da realidade. Tanto que o Augusto Comte dizia que os cientistas substituiriam os padres na condução da sociedade. Se até então os padres católicos conduziam o ethos social, não é? O ethos quer dizer o espírito, né, social, né? O ethos social, o ethos cultural. Se até então a igreja tinha esse controle, ele dizia, depois da ciência moderna, esse papel não vai ser mais exercido pelos padres, mas pelos cientistas. Pelos cientistas, pelos sociólogos, né? Enfim. E que as igrejas seriam substituídas por laboratórios de ciência, por centros de ciência, por centros acadêmicos, né? Veja que ele vai colocando,
né? Uma verdadeira substituição do elemento sacro religioso por um elemento secular, entende? Então, aos poucos, ele dizia, né, que os padres seriam substituídos pelos cientistas, porque passou. Inclusive, o Augusto Comte, ele tem uma teoria chamada teoria dos três estados, ou dos três estágios, em que ele lê a história humana dizendo que a história humana ela tem três momentos sucessivos. É chamada lei dos três estados, ou dos três estágios. Aí o primeiro estado é o estado mitológico ou religioso, que isso representa a humanidade na sua fase mais longínqua, né? Mais primitiva. Então ele diz assim, quanto mais primitivo o homem é, mais religioso e mitológico ele é. Isso é como que uma fase de infância na humanidade. Tanto que ele entende que para ele a religião é como que uma coisa da infância da humanidade, né? É uma coisa da infância da humanidade. Então ela já não corresponderia às expectativas do homem adulto, do homem da era científica, né? A religião estaria ultrapassada. Então o primeiro estágio da humanidade era o estágio religioso ou mitológico. O segundo estágio, para Augusto Comte, é o estágio metafísico, né, ou filosófico, em que seria um estágio ali intermediário. E o terceiro estágio e último da humanidade, né, que esse sim representa o estágio do progresso para Augusto Comte, é o estágio científico, ou também chamado de estágio positivo. Então esse estado positivo, esse estágio positivo científico seria a época da maturidade da humanidade. A humanidade agora chegou à sua maturidade com a ciência, né, e com as manifestações científicas na sua diversidade. Então, com o advento da ciência, já não se precisaria mais da religião nem da metafísica. E isso representa o subdesenvolvimento, a infância da humanidade. Compreendem, gente? E veja que essa visão positivista do Augusto Comte, ela ainda está presente na cabeça de muita gente hoje mais do que nunca, inclusive. Né? Quantas pessoas aí que não pensam que religião, não é uma coisa para pessoas leigas, né? Usando mal aqui a palavra. Não seria uma coisa para pessoas que não estudam ciências, não têm uma cultura intelectual. É claro que essa visão é totalmente preconceituosa e sem o mínimo sentido, né? Mas há muita gente que pensa isso aí. No meio acadêmico, por exemplo, né? Pronto, Aldo. Exatamente, né? O do Augusto Comte. É perfeito. Aí tem um volume dedicado a ele mesmo, Augusto Comte, lá da coleção Os Pensadores. Isso, é essa coleção aí mesmo. Tem do Platão, tem do Augusto Comte, tem todo mundo. É o curso de Filosofia Positiva do Augusto Comte. Então, gente, vejam. Então essa cultura de confiar piamente, né, na ciência moderna é uma cultura cientificista e que vai cooperar para consolidar o secularismo, que é esse afastamento do ideal e da vivência religiosa, espiritual, metafísica, tudo mais. Compreendem? Então nós temos primeiramente cientificismo. Esse cientificismo ele está em profunda relação com o materialismo. Porque o que é o materialismo? Materialismo é considerar que a única realidade possível e certa para o homem é a realidade material. Que qualquer explicação espiritual, qualquer recorrência ao mundo espiritual ou a explicações espirituais, né, são recorrências e explicações inadequadas e ilusórias. Compreendem? Inadequadas e ilusórias. Porque o mundo, né, o homem, ele se explica na sua própria vida material. Ele não precisa recorrer a nenhum ente espiritual, metafísico, para se reconhecer, para se entender, para se explicar, para ter sentido para a vida. Não. Ele tem que recorrer a si próprio. Ele tem que se explicar aqui mesmo.
A partir da matéria, a partir das leis da matéria, a partir do mundo material, da cultura, da história, né, da política, do que o próprio homem constrói. Então o homem ele se explica e se entende a partir deste mundo material mesmo. E qualquer que seja a felicidade, caso tenha, tem que acontecer neste mundo. Porque aí eles vão dizer esse negócio de uma felicidade no além, no mundo espiritual, no mundo eterno, no mundo vindouro. Isso é ilusão religiosa. Isso é coisa que a religião está na cabeça das pessoas para se contentar com a realidade deste mundo. Para se contentar que as coisas são assim porque são assim. Né? E até para dar um certo conformismo ao homem. Então, em nome desse conformismo é que a religião diz não, mas a verdadeira felicidade não está neste mundo. A verdadeira felicidade estará no outro mundo. Então, e os materialistas vão dizer, isso é absurdo. Não é? Não tem outro mundo. E essa coisa de felicidade no outro mundo não existe. Caso o homem possa ser feliz, tem que ser feliz neste mundo. Porque fora daqui é só invenção, é só crença. Então veja que tudo que estiver para além do mundo material, eles vão considerar como ilusório, como uma criação. Entende, gente? Um dos pensadores que vai fazer profundas críticas, né, neste sentido é um em especial, e aí, né, para vocês entenderem um pouco mais sobre ateísmo, vocês vão, né, depois ler esse homem aqui, ó, Ludwig se escreve Feuerbach. Feuerbach é o Feuerbach, é Ludwig Feuerbach. Se escreve Feuerbach. Feuerbach é um alemão. Ludwig Feuerbach. Veja, o Feuerbach ele juntamente com outro pensador, né, como o Nietzsche, ele juntamente com o Nietzsche, 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 outro que também vai consolidar isso aí vai ser o Freud, e um outro também vai ser o Karl Marx. Esses pensadores aqui, gente, estão entre os principais no mundo filosófico, né, contemporâneo, que vão consolidar tudo isso aqui, o materialismo, o imanentismo, o cientificismo e tudo mais, com as devidas ressalvas, com as devidas especificidades entre um e outro, tem coisa que um diz que o outro não diz, enfim. Mas de modo geral, o Feuerbach, o Nietzsche, o Freud e o Marx, o que eles têm em comum é essa característica, né, de tentar consolidar a partir do cientificismo, materialismo, humanismo, o secularismo em oposição ao aspecto sacro e religioso da realidade. E com isso eles vão pregoar um imanentismo, que é o oposto, né, o imanentismo, né, a imanência. O imanentismo é uma coisa que imanência, você está imanência como oposição à transcendência. Tá certo? Se no mundo medieval se recorria à transcendência, no mundo moderno e contemporâneo, sobretudo contemporâneo, a recorrência vai ser puramente a imanência, né? Vai se negar veementemente essa ideia de transcendência, que é uma ideia religioso-metafísica, né? Isso vai ser negado. O que vai ser afirmado no mundo contemporâneo, sobretudo por esses pensadores e os discípulos deles, né? Vai ser o imanentismo, ou seja, só tem este mundo aqui. O imanentismo quer dizer que só tem essa realidade aqui. Que é a mesma coisa que diz o materialismo, só tem a realidade material, não existe outra. Ninguém procura realidade espiritual, nada disso, que não existe, existe um mundo material. Então esses pensadores aqui, em comum, eles vão afirmar isso aqui, viu, gente? O Feuerbach, o Nietzsche, o Freud, o Marx, né, vão fazer estas afirmações. Tá certo?
Eu vou ler aqui para vocês alguns trechinhos da obra do Feuerbach, o Ludwig Feuerbach. Ele tem um livro chamado A Essência do Cristianismo. O nome do livro dele, viu? A Essência do Cristianismo. Este livro, A Essência do Cristianismo, num primeiro momento, você pode pensar que ele está falando de uma essência espiritual, não é? Substancial do cristianismo, mas não, é exatamente o oposto. O que ele quer dizer com este livro, A Essência do Cristianismo, é que a essência do cristianismo, e ele pega o cristianismo como protótipo da religião, né? Mas no fundo ele quer generalizar que a essência da religião é uma essência puramente antropológica. Ou seja, que religião é invenção do homem. Não tem esse negócio de divinamente revelado. Entendem? Então vejam, vou ler aqui alguns trechinhos do livro A Essência do Cristianismo. Aí diz ele, primeiro, vocês se segurem aí na cadeira, viu gente? Que agora vem um bombardeio de pensamento ateu aí, tá? Vamos lá. Primeiro, quando a vida celestial é uma verdade, é a vida terrena uma mentira. Quando a fantasia é tudo, a realidade não é nada. Quem crê numa vida celestial eterna, para ele esta vida perde o seu valor. Esta vida material, né? Perde o seu valor. Ou antes, já perdeu o seu valor. A crença na vida celestial é exatamente a crença na nulidade e imprestabilidade desta vida. Ou seja, ele está dizendo que quem busca, quem procura, quem crê na vida celestial, no fundo despreza essa vida material. Não é? Depois, ele diz ainda, como o homem pensar, como foi intencionado, assim é o seu Deus. Quanto valor tem um homem, tanto valor e não mais tem o seu Deus. A consciência de Deus é a consciência que o homem tem de si mesmo. Olha só, vamos pegando essa ideia, viu gente, do Feuerbach. A consciência que o homem tem de Deus, no fundo, é a consciência que o homem tem de si mesmo. O conhecimento de Deus é o conhecimento que o homem tem de si mesmo. Por seu Deus conheces o homem, e vice-versa. Pelo homem conheces o seu Deus. Ambas as coisas são idênticas. Com isso aqui ele está dizendo que a consciência que nós temos de Deus, dos atributos divinos, das características divinas, no fundo são características humanas que são projetadas em um Deus. Mas é uma coisa puramente humana, projetada em um divino. Depois ele diz assim, assim como o ser divino da teologia é a quintessência ideal ou abstrata de todas as realidades, isto é, de todas as determinações, de todas as finidades, assim também a lógica. A essência da teologia, e aqui vem uma crítica forte, né, à teologia, a essência da teologia é a essência do homem, transcendente, projetada para fora do homem. A essência da lógica de Hegel é o pensamento transcendente, o pensamento do homem posto para fora do homem. Ou seja, quando ele diz que a essência da teologia é a essência do homem projetada para fora do homem, que o que ele está dizendo é que tudo aquilo que a teologia, né, a igreja, afirma como divino, né, como sagrado, na verdade é apenas a essência do homem sendo que projetada de modo ideal. Entende? Aí ele diz isso. Ele diz ainda: o homem singular por si não possui em si a essência do homem, nem enquanto ser moral, nem enquanto ser pensante. A essência do homem está contida apenas na comunidade, na unidade do homem com o homem. O princípio. Espera aí. Deixa eu ler essa outra parte aqui. O homem, ele é o começo da religião. O homem é o centro da religião. O homem é o fim da religião. Veja, para eles a religião não começa com Deus, né? O Feuerbach vai dizer, a religião não começa com Deus, nem com uma revelação feita a Abraão, aos profetas, nada disso. Para ele a religião começa com o próprio homem. O homem é o começo,
O homem é o centro e o homem é o fim último da religião. Tudo no fundo é uma busca do homem. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que à medida que o homem vai buscando o divino, vai buscando a Deus, no fundo ele está buscando a si próprio. Ele está buscando o que ele gostaria de ser e não consegue ser. Aí ele projeta isso em um ser e chama isso de Deus. Depois ele diz ainda, a religião, pelo menos a cristã, é o relacionamento do homem consigo mesmo, ou mais correntemente, com a sua essência. Mas o relacionamento com a sua essência como outra essência. A essência divina não é nada mais do que a essência humana, ou melhor, a essência do homem abstraída das limitações do homem individual, isto é, real, corporal, objetivada, contemplada e adorada como outra essência própria, diversa dele. Por isso, todas as qualidades da essência divina são qualidades da essência humana. Compreende, gente, isso aqui que ele está dizendo, essa crítica à religião, que a essência divina não é nada mais do que a própria essência humana, sendo que abstraída das suas limitações. Ou seja, o que é Deus para Feuerbach? Deus, não é isso que os religiosos estão chamando de Deus, na verdade é uma projeção humana abstraída das limitações. Ou seja, é aquele que o homem gostaria de ser de modo bom e perfeito e não consegue ser, então ele projeta em um ser e dá a ele o nome de Deus. Aí neste sentido, Deus é uma criação do homem, não é o homem que é uma criação de Deus. Veja que o Feuerbach ele inverte, né, a lógica da criação. Lá na lógica teológica da criação, Deus cria o homem. Aí o Feuerbach vai dizer, não, é o contrário, o homem é quem cria Deus. Porque o homem ele gostaria de ser bom e não consegue ser totalmente bom. Aí ele cria um Deus sumamente bom e dá a ele o atributo da suprema bondade. O homem ele gostaria de ser justo, mas ele não consegue ser sempre totalmente justo. Aí ele cria um Deus e dá a ele a característica da justiça suprema, um Deus totalmente justo. O homem gostaria de ter superpoderes, mas ele não consegue ter. Aí ele cria um ser todo poderoso e aí ele dá o nome de Deus. Então todos esses atributos divinos, da bondade, da onipotência, da onipresença, não é? O homem gostaria de estar em todos os lugares, mas não consegue. Aí ele cria um Deus onipresente. Ou seja, para o Feuerbach, tudo que Deus é, que nós dizemos que Deus é, no fundo é uma projeção humana. Não é? Então a essência divina, no fundo, é a essência humana projetada em seu ideal, né? Dissociada, abstraído das suas limitações individuais. E aí tem mais outras críticas, né? Essas críticas que o Feuerbach faz, alguns pensadores como Freud, né, também vai fazer, né? O Nietzsche, né, também vai fazer. O Nietzsche vai ser aquele que vai proclamar a morte de Deus, né? Enfim, esses pensadores todos aí, entre outros, né, eles vão ajudar, vão consolidar toda uma visão materialista, antimetafísica, antitranscendental, antitranscendente, né, antirreligiosa, anticlerical, antiessencialista. Uma visão, não é, puramente imanentista e materialista do homem. O homem que se entende e se explica em si mesmo, sem precisar recorrer nada para além deste mundo, porque para eles não há nada para além deste mundo. Compreendem, gente? Nisso está um pouco da essência do pensamento ateu. É praticamente isso mesmo, viu? É exatamente isso, Rodrigo. Para esses pensadores, Deus é uma invenção do homem. Não é o homem que é uma invenção de Deus. Deus é que é uma invenção do homem. O homem é quem inventa Deus. Para esses pensadores, o homem inventa, o homem cria Deus, ou porque o homem tem vontade de ser um ideal que gostaria de ser e não consegue, então ele cria esse ideal, Deus, ou porque o homem tenta explicar muitas coisas e não consegue explicar, e aí ele cria Deus como uma explicação suprema. Mas a ideia deles é, à medida que o conhecimento, né, técnico, filosófico, científico for progredindo e o homem conquistar explicações para tudo na realidade, o homem dispensa qualquer explicação religiosa. Porque eles vão dizer assim, as explicações religiosas ainda subsistem porque o homem não conseguiu explicar tudo por meio da ciência.
Mas quando o homem conseguir explicar tudo por meio da razão científica, o homem vai dispensar totalmente Deus e a religião. E aí, Aldo, né, como é que eles pensariam o surgimento do próprio homem, né? Veja, o surgimento do próprio homem, aí, né, vai se buscar explicações puramente também elas materialistas, imanentistas, a partir da evolução, não é a partir, não é enfim, do que está aqui mesmo, mas sem essa coisa de criação divina, não é? Sem o elemento espiritual. Eles dissociam totalmente do elemento espiritual. Aí o mundo, como é que o mundo existe? Aí vai naquela ideia já antiga, grego antiga, da eternidade das coisas. As coisas existem, né? O mundo material existe em estado de evolução, né? Ele não tinha essa forma, mas as coisas vão evoluindo o próprio universo com suas leis vão fazendo as coisas surgir. Seria meio que o aleatório, meio que o acaso vai fazendo as coisas surgirem. Sem uma mente divina governando, né, e conduzindo e determinando como as coisas seriam. Entende? Então, a ideia é dissociar do divino. É que as coisas se expliquem aqui mesmo, que o universo se explique na própria matéria. É claro que também a crítica desses críticos, né, ela vai sofrer muitas críticas, óbvio, né? Vai ter muitas críticas a esses pensadores aqui, mas o que a gente aqui precisa entender é que a crítica deles, né, está presente na mente de muita gente aí fora, viu? Não são poucas as pessoas que vivem, né, com esse pensamento materialista e imanentista na cabeça. Veja, os caras disseram isso aqui, gente, há 300 anos atrás, 200 anos atrás, que depois da morte não existe nada para além. Esse negócio de mundo espiritual, mundo divino, não existe. Existe apenas este mundo aqui. Aí agora eu vou perguntar aqui para vocês. Olha só, eu queria até que, né, os que puderem ligar a câmera, liguem, que eu queria ver a carinha de vocês com essa pergunta que eu vou fazer aqui agora. Vejam só. Eles disseram isso há 200, 300 anos atrás, né? Ei, Rodrigo. Há 200, 300 anos atrás, que só existe este mundo aqui, certo? Só existe este mundo aqui e que depois da morte não existe nada. Hoje em dia, muita gente aí diz ou não isso. Olha, a gente tem que aproveitar a vida que a gente só tem aqui. Depois que morre, meu filho, acaba tudo. Muita gente fala ou não isso aí, gente, hoje em dia. Você vê o que os caras disseram, hoje está na boca das pessoas, de muita gente mesmo aí fora, viu? Tem pessoas que estão na calçada aí conversando, dizendo isso aí umas às outras. Não é não assim? Da vida não leva nada, né? Então vamos curtir enquanto puder. Exatamente, né? Então vamos aproveitar que a gente só tem aqui, né? Depois da morte acaba tudo. E aí vamos aproveitar a vida. Pronto. Veja, isso aqui que os caras disseram hoje está na boca das pessoas. De muita gente aí. Por quê? Agora as pessoas têm consciência disso e elas sabem que essas opiniões delas vêm de pensadores que disseram isso? Não. Porque como dizia o próprio Augusto Comte, a vida dos vivos, vejam só, viu, se isso não é verdade. A vida dos vivos, ela é pautada por pensadores ou filósofos mortos, dos quais as pessoas nunca escutaram falar. Então, quantas pessoas que vivem sua vida, têm suas opiniões, né, pautam sua conduta a partir de teorias antigas dos quais ela nunca escutou falar e ela acha que é dela. E se você for perguntar, ela vai dizer: não, isso é minha opinião. Aí, quando você estudar um pouco da história das ideias, Alisson, você vê que não é a opinião dela. Muita gente já disse isso aí, só que ela não sabia que disseram, né? Mas isso um dia chegou à cabeça dela. Seja pelo que ela leu, viu, assistiu, confessou, enfim, né? Porque o nosso modo de pensar nós herdamos da cultura, não é do que nós vivenciamos desde a nossa infância. A gente vai absorvendo e fazendo a nossa própria síntese ali. Mas o que nós chamamos de nossas ideias, no fundo tem um monte de gente aí atrás que já pensou isso aí. A gente apenas sintetiza, se identifica com umas, com outras não, e assim vai. Mas quando alguém diz isso, Freud já falou isso, não é? Comte já falou isso, Marx já falou isso, que quando morre acaba tudo. É só isso aqui mesmo. Aí quando eu vejo alguém dizendo isso, e dizendo assim, ó, mas essa é minha opinião, viu? Aí eu digo, não, isso não é sua opinião. Eu vou dizer de quem é essa opinião.
Quem falou isso foi fulano, 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 fulano. Só que a senhora não sabe isso. Chegou a sua mente e a senhora nem sabe como. Mas quem disse isso foi fulano, 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 fulano. E essa ideia contemporânea, que essa ideia é bem recente, dos últimos 200 anos mais ou menos, né? Essa ideia contemporânea de que a morte é o fim absoluto, que a gente só tem este mundo material, você não encontra essa ideia no mundo antigo, no mundo medieval, não. Era muito comum e generalizada a crença na imortalidade da alma. No paraíso, ou em alguns tipos de paraíso, no encontro com os deuses, no encontro com Deus e tudo mais. Isso era muito comum nas culturas antigas medievais. Essa ideia de que a morte é o fim absoluto, isso é uma ideia extremamente recente. Dos últimos 300 anos, mais ou menos. Não passa disso. Entende? E é a ideia que mais está presente aí na mente das pessoas. E veja, o nosso mundo, né, ele é um mundo marcado por esses conjuntos de ideias, gente. Que isso é o mundo que nós chamamos de mundo secularizado, mundo secularista. O secularismo é esse afastamento de tudo aquilo que lembra o religioso, o metafísico, o transcendente. É o rompimento com isso aí. Né? É a absolutização da própria matéria, do mundo material, do mundo imanentista. Aí, depois que nós fizermos aqui um breve intervalo, aí a gente vai discutir um pouco como é que a religião, como é que a igreja, não é, deve ou se porta diante disso tudo. Como é que ela se coloca diante disso tudo aí, né, nessa cultura marcada pelo secularismo. Isso aí é um desafio, viu? É um desafio dos grandes, porque isso não é uma coisa que uma pessoa ou outra pensa. Isso é coisa cultural, isso está na música que toca por aí afora, isso está no que se escreve, isso está no marketing, isso está nas programações televisivas, isso está aí na internet, está aí generalizado, no que se ensina nas escolas, está aí, tudo isso aí. Né? Mas como é que a igreja, como é que a teologia vai lidar com isso tudo? Compreendem? Então, né, vamos, né, lá tomar um cafezinho agora na hora do recreio. Daqui a 5 minutinhos a gente volta, viu? Permaneçam aí. Tá certo? Até breve.